Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que o Paulo ele vai falar ao jovem Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que não se envergonha daquilo que defende e que maneja bem a palavra da verdade, que significa o que significa manejar a palavra da verdade, significa ter o conhecimento referente àquilo que ele defende, no caso, as escrituras. Então, Paulo, ele incentiva Timóteo a buscar o conhecimento, a ter o conhecimento, porque ele é necessário para ele saber defender aquilo que ele crê. E o que nós vemos hoje, infelizmente, dentro da grande maioria das igrejas, é que as pessoas elas já não querem mais saber do conhecimento, né? E por elas não querer saber do conhecimento, elas não terem ali o prazer e o interesse de aprender, de estudar as escrituras, até mesmo de ler, porque a maioria tem preguiça de ler, eles não sabem defender aquilo que eles crê, porque não tem como saber defender aquilo que crê se não tem conhecimento daquilo que a pessoa defende. E o que nós vemos dentro das igrejas hoje, da grande parte dela, é que esse conhecimento, essa incentivação a buscar o conhecimento, ela tem sido deixada de lado. Porque não adianta um líder de uma igreja ele incentivar suas ovelhas a buscar o conhecimento se ele mesmo não traz dentro da igreja esse conhecimento. De nada adianta, é um papel da igreja trazer para as suas ovelhas o conhecimento. E como se trazer este conhecimento para que eles saibam da razão da fé que eles defendem, se traz por meio da pregação da palavra, do ensinamento. E isso está sendo deixado para trás. Por quê? Porque as igrejas de hoje, elas só dão valor à profecia e à revelação. Aí acontece aquele reteté todo dentro das igrejas, né? Deus vai te dar, Deus vai honrar. As pessoas começam ali a correr, a rodopiar. Tudo bem. Depois que sai para fora da igreja, acabou-se a emoção, acabou-se tudo. E sabedoria eles não têm. Porque não se tem como ter sabedoria baseado em revelação, baseada em bajulação. A sabedoria e o aperfeiçoamento do cristão, ele vem através do ensinamento da palavra. Não é à toa que não foi por meio de revelação, não foi por meio de profecia, não foi por meio de Deus vai te dar, Deus vai te honrar, que a igreja primitiva, ele se convertiu, aceitavam Cristo e permaneciam na doutrina. Eles já aceitavam a partir do conhecimento da palavra. Quando Pedro ele pregou lá em Atos 2 e fala que 3.000 se converteram, em nenhum momento Pedro falou que Deus ia fazer isso, aquilo, o outro não. Pelo contrário, a pregação de Pedro foi justamente um confronto e uma acusação aos judeus, porque ele estava ali esfregando na cara dos judeus que eles, além de não crer no Messias enviado, eles ainda mataram o Messias pregado numa cruz. Essa foi a pregação de Pedro. Não houve bajulação da parte de Pedro para ninguém se converter. Profecia de que Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Não, ele falou o
Salvador foi enviado a vocês e vocês foram tão maus, vocês foram tão cegos que vocês, além de não aceitarem o Salvador, vocês ainda o mataram, pregado numa cruz. Foi essa a pregação de Pedro que as Escrituras vai dizer que fez com que 3.000 se arrependessem e aceitasse Jesus. Uma pregação que hoje já não é mais aceita dentro das igrejas e por isso que tem tanto erro. E ninguém pode dizer nada, né? Porque a igreja ela quer ter autoridade para julgar o mundo, para apontar os erros do mundo, mas ela não aceita que ninguém aponte os erros que existem dentro dela. Porque se eles apontam o erro do mundo e das pessoas, eles dizem que estão dentro da palavra de Deus. Mas quando se aponta os erros deles que eles têm que corrigir, aí já não está seguindo a palavra de Deus, está sendo usado pelo diabo, está julgando e condenando. Uma igreja ela não tem autoridade nenhuma para pregar o evangelho, para condenar o pecado do mundo, se ela mesma não trata de corrigir os seus próprios erros e os seus próprios pecados. Ela sempre será uma vergonha e o evangelho por ela pregado não vai mudar a vida de ninguém, porque as pessoas não dão atenção e as pessoas não dão valor a uma igreja que ela prega aquilo que ela não vive. Então, Paulo incentiva Timóteo a buscar este conhecimento para poder ele tanto saber defender aquilo que ele crê, como para ele primeiramente dar exemplo. Quantas vezes Paulo não vai escrever nas cartas dele às igrejas, aprendam primeiro, seja exemplo, para depois vocês pregar o evangelho e ter, né, ali o direito de ensinar, de julgar, né, e julgar, como Jesus disse, segundo a reta justiça. Paulo ele enfatiza isso, que não tem como a igreja ter autoridade para ensinar algo que ela não vive. Dizer que o mundo está errado, que o ímpio está errado, quando a própria igreja erra, mas não admite, não corrige os seus erros. E acontece que hoje em dia existe muita ignorância da parte tanto dos líderes como dos próprios membros, exatamente por causa deles não fazer isso aqui que Paulo incentiva Timóteo a fazer, buscar o conhecimento. Eles buscam a profecia e a revelação. E aí o que acontece? A igreja fica cheia de pessoas analfabetas bíblicas, que qualquer coisa que vai pregar que esteja na Bíblia, eles dizem que é um julgamento. Então, pior do que o mundo. Porque o mundo, quando diz que o adúltero vai para o inferno, ele diz que está julgando. E a igreja está do mesmo jeito. Quando vai se pregar o que está escrito na palavra de Deus, a igreja não sai está julgando, está condenando a igreja, está sendo usado pelo diabo. Se a pessoa que confronta o erro que existe dentro da igreja e ensina a corrigir está sendo usado pelo diabo, então a igreja estaria sendo usada pelo diabo ao confrontar o pecado do mundo, ao apontar o pecado do mundo e a dizer, né, mostrar ali a forma correta de corrigir. Né? Mas como eu falei aqui, é um analfabetismo bíblico que hoje em dia qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, é quase impossível ficar num lugar desse. Né? Os cristãos de hoje estão pior do que o mundo, estão mais mimados do que o mundo. Por quê? Porque quando se prega o arrependimento e arrependa-se, o mundo se converte. Começa a andar em direção ao céu, enquanto a própria igreja está caminhando para o inferno. Por quê? Porque eles não aceitam correção. Eles querem estar certo em tudo, ainda que esteja errado. Eles não reconhecem o seu erro. Por falta de humildade, por falta de conhecimento da palavra. Então, é necessário isso. Paulo ele ensinava muito isso às igrejas. E isso fez com que os cristãos eles permanecessem firmes, sabendo defender a sua fé, tendo conhecimento das Escrituras, e foi esse conhecimento que eles tinham
que fizeram com que eles tivessem uma fé inabalável, a ponto deles até mesmo, a grande maioria deles, serem mortos por amor a Jesus. Crente que busca revelação e profecia, primeira tempestade que se levantar, ele se desvia. Imagine se ele se vê diante de uma espada para arrancar a cabeça dele, como Paulo teve, como Tiago teve que ficar, né? Ou seja, se desvia fácil, porque está firmado no interesse, está firmado naquilo que Deus pode dar, não está firmado no conhecimento da palavra que a igreja primitiva estava, e por isso não era qualquer coisa que abalava eles, não. Quantos cristãos não foram mortos, devorados por leões ao fio da espada, queimados na fogueira, mas eles não desistiram, porque eles tinham conhecimento da palavra, e este conhecimento fortalecia a fé deles. Por isso que Paulo ele sempre enfatiza em suas cartas a importância do conhecimento da palavra, como ele está aqui ensinando isso a Timóteo.